A questão da redenção de Satanás e dos anjos caídos. Uma das questões mais complexas e intrigantes na teologia cristã é por que Deus não oferece redenção e perdão a Satanás e aos anjos caídos, assim como faz com a humanidade. Essa é uma pergunta que muitos crentes se fazem, buscando compreender a justiça e a misericórdia divinas. Para entender essa questão, é preciso primeiro explorar a natureza do pecado e da queda desses seres celestiais. Segundo as Escrituras, Satanás e os anjos que o seguiram pecaram por orgulho e rebelião, recusando-se a submeter-se à autoridade de Deus. Eles fizeram uma escolha deliberada e consciente de se opor ao Criador, diferentemente da humanidade, que foi seduzida e enganada por Satanás. Além disso, a Bíblia deixa claro que os anjos, incluindo os caídos, possuem uma natureza diferente da dos seres humanos. Eles foram criados como espíritos puros, com inteligência e vontade próprias, mas sem a possibilidade de redenção que foi concedida à humanidade através da encarnação de Cristo. Segundo a teologia cristã, os anjos, incluindo Satanás e os anjos caídos, não possuem a mesma natureza humana que permite a redenção. Diferentemente dos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, os anjos foram feitos como espíritos puros, sem a capacidade de se encarnar ou de experimentar a encarnação de Cristo. A carta aos Hebreus deixa claro que a redenção de Cristo se aplica especificamente à descendência de Abraão, ou seja, à humanidade. O texto afirma que ele não veio em socorro dos anjos, mas sim da descendência de Abraão. Hebreus 2 verso 16. Isso implica que a obra redentora de Jesus Cristo não se estende aos seres angélicos, incluindo aqueles que se rebelaram contra Deus. Além disso, a Bíblia indica que a decisão de Satanás e dos anjos caídos de se oporem a Deus foi uma escolha definitiva e irrevogável. Eles não possuem a capacidade de se arrepender e aceitar o perdão divino, como os seres humanos. Sua rebelião é descrita como algo permanente e irreversível, selando seu destino de condenação eterna. Portanto, a impossibilidade de redenção para Satanás e os anjos caídos não se deve a uma limitação da misericórdia de Deus, mas sim à natureza distinta desses seres espirituais e à gravidade de sua rebelião contra o Criador. Essa é uma verdade difícil de aceitar, mas que revela a justiça e a soberania de Deus em lidar com o pecado e a rebelião. Embora a impossibilidade de redenção para Satanás e os anjos caídos possa parecer cruel, é importante compreender que essa é uma demonstração da justiça e da santidade de Deus. Ao não oferecer perdão a esses seres espirituais rebeldes, Deus está afirmando a gravidade do pecado e a necessidade de uma resposta justa e definitiva. As Escrituras deixam claro que o pecado de Satanás e dos anjos caídos foi um ato de orgulho e rebelião deliberada, uma recusa em se submeter à soberania de Deus. Diferentemente da humanidade, que foi enganada e seduzida, esses seres celestiais fizeram uma escolha consciente de se opor ao Criador. Essa decisão irrevogável selou seu destino de condenação eterna. Ao não oferecer redenção a Satanás e aos anjos caídos, Deus está enviando uma poderosa mensagem de advertência à humanidade. Ele está demonstrando que o pecado e a rebelião contra sua autoridade têm consequências eternas e irreversíveis. Essa verdade deve levar os seres humanos a reconhecer a seriedade do pecado e a importância de se submeter humildemente à vontade de Deus. Além disso, a exclusão de Satanás e dos anjos caídos da possibilidade de redenção também revela a grandeza da misericórdia divina concedida à humanidade. Apesar de nossos próprios pecados e rebelião, Deus oferece a nós, seres humanos, a oportunidade de arrependimento e de receber o perdão e a salvação através de Jesus Cristo. Essa é uma demonstração extraordinária do amor e da graça de Deus. Portanto, a incapacidade de Satanás e dos anjos caídos de serem redimidos, longe de ser uma contradição, é na verdade uma afirmação da justiça, da santidade e da misericórdia de Deus. Essa verdade deve nos levar a uma profunda gratidão e a uma renovada determinação de permanecer fiéis a Ele. A verdade de que Deus não oferece redenção a Satanás e aos anjos caídos tem profundas implicações práticas para a vida dos crentes.
Essa realidade deve nos levar a uma série de respostas e ações cruciais. Primeiro, essa verdade deve nos inspirar a uma reverência e temor santo diante de Deus. Ao compreendermos a gravidade do pecado e a inflexibilidade da justiça divina, somos levados a reconhecer a majestade e a santidade do Criador. Isso deve nos motivar a uma adoração mais profunda e a uma obediência mais fervorosa. Em segundo lugar, essa verdade deve nos impelir a uma vigilância constante contra a sedução e a influência de Satanás. Sabendo que ele e seus demônios estão irrevogavelmente condenados, devemos estar alerta e resistir firmemente às suas tentações e armadilhas. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes espirituais do mal. Efésios 6 verso 12. Além disso, a impossibilidade de redenção para os anjos caídos deve nos levar a valorizar ainda mais a graça e a misericórdia de Deus concedidas à humanidade. Entendendo que nós, seres humanos, temos a oportunidade de receber o perdão e a salvação, devemos responder com gratidão, arrependimento e uma dedicação renovada a viver de acordo com a vontade de Deus. Por fim, essa verdade deve nos inspirar a compartilhar o Evangelho com urgência e paixão. Sabendo que Satanás e seus demônios estão irremediavelmente perdidos, devemos nos esforçar para alcançar os seres humanos com a mensagem da redenção em Cristo, antes que seja tarde demais. Temos a responsabilidade de advertir e chamar as pessoas ao arrependimento e à fé, para que elas não sigam o mesmo caminho da condenação eterna. Portanto, a verdade de que Deus não oferece redenção a Satanás e aos anjos caídos deve nos levar a uma profunda reverência, a uma vigilância espiritual, a uma gratidão renovada e a um senso de urgência em compartilhar o Evangelho. Que essa realidade nos inspire a viver de maneira fiel e a cumprir nossa missão de levar a mensagem da salvação a um mundo perdido. A questão de por que Deus não oferece redenção a Satanás e aos anjos caídos é, sem dúvida, uma das mais complexas e desafiadoras na teologia cristã. Essa verdade pode parecer cruel e difícil de aceitar, especialmente quando contrastada com a misericórdia divina oferecida à humanidade. No entanto, ao explorarmos as Escrituras, começamos a entender que essa realidade não é uma contradição, mas sim uma afirmação da justiça, da santidade e da soberania de Deus. Satanás e os anjos caídos fizeram uma escolha deliberada e irrevogável de se rebelar contra o Criador, algo que a natureza humana, criada à imagem de Deus, não pode fazer. Essa verdade deve nos levar a uma profunda reverência diante de Deus, reconhecendo sua majestade e a gravidade do pecado. Ela também deve nos impelir a uma vigilância constante contra as artimanhas de Satanás, sabendo que ele e seus demônios estão irrevogavelmente condenados. Ao mesmo tempo, a impossibilidade de redenção para os anjos caídos deve nos fazer valorizar ainda mais a graça e a misericórdia de Deus concedidas à humanidade. Devemos responder com gratidão, arrependimento e uma dedicação renovada a viver de acordo com a vontade divina. Mais do que isso, essa verdade deve nos inspirar a compartilhar o Evangelho com urgência e paixão. Sabendo que Satanás e seus demônios estão irremediavelmente perdidos, temos a responsabilidade de advertir e chamar as pessoas ao arrependimento e à fé, para que elas não sigam o mesmo caminho da condenação eterna. Embora essa seja uma verdade difícil, ela é necessária para que possamos compreender mais profundamente a natureza de Deus, a gravidade do pecado e a grandeza de sua misericórdia. Que essa realidade nos leve a uma adoração mais profunda, a uma vigilância espiritual mais fervorosa e a um senso de urgência em cumprir nossa missão de levar a mensagem da salvação a um mundo perdido.